Boa tarde, povo de Deus. Cumprimento sobre a paz do Senhor. Vou trazer uma palavra para o seu coração. Irei trazer algum direcionamento e falar a respeito daqueles que não herdarão o reino de Deus. Isso se não se arrepender, que é o arrependimento. O arrependimento, o significado é mudança de vida, mudança de caráter, mudança de atitude, transformação de vida. Que vai se encontrar lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, diz: Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, versículo 10, os ladrões, os avarentos que gostam de mona, papel, os bêbados, você que gosta de um pinga, não herdarão o reino de Deus. Os caluniadores, os assaltantes, você que gosta de praticar roubo, furtar, não terão parte no reino de Deus. O versículo 11, para encerrar: Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Paulo, ele escreve uma carta para a igreja de Coríntio. Alguns irmãos que se encontravam em Corinto estavam precisando ouvir esta palavra de Paulo. E Paulo, ele traz uma lista. E ele fala ao respeito de todo aquele que não herdará o reino de Deus. Que eu vou repetir. Amado, se você se enquadra a esse tipo de padrão que Paulo fala aos coríntios, vós não herdará o reino de Deus. Para herdar o reino de Deus é necessário o arrependimento e confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador de sua alma. Eu vou repetir. Paulo, ele traz uma seleção de pessoas de caráteres, de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Os maus, os imorais. Ele fala os imorais é aquele que tem relação sexual antes do casamento, são constituídos como os fornicadores, não herdarão o reino de Deus. Eu vou repetir, é necessário o arrependimento. Os que adoram ídolos, pessoas que adoram imagem de escultura, que prestam culto a ídolos, que tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem ouvido e não escuta, tem pés e não anda, tem mão mas não apalpa. E a Bíblia diz que esse tipo de pessoas que adoram ídolos são semelhantes a eles. Tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem ouvido mas não escuta, tem pé mas não anda e tem mão mas não apalpa. Todas as pessoas que adoram ídolos têm boca, mas Deus, ele não escuta sua oração. Tem olho, mas não vê, tão cego espiritualmente. Tem pé, mas não anda. Quando fala de pé, mas não anda, não estão no caminho certo, que é o caminho de Cristo. Tem mão, mas não apalpa, é porque não tem autoridade no mundo espiritual. Você que adora a imagem de escultura, ídolos, vós não herdará o reino de Deus. É necessário o arrependimento. Os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes, não terão parte no reino de Deus. Paulo, ele traz uma seleção de pessoas de caráter que não herdará o reino de Deus. Eu vou repetir. Para herdar o reino de Deus é necessário o arrependimento. O arrependimento é mudança de vida, mudança de caráter. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E confesse a Jesus como Salvador de sua alma.